tarde, pessoal. Natália da J3 Esquadrias por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre esquadrias de alumínio e portas e janelas de vidro temperado, popularmente aí conhecido como blindex. E por que eu digo isso? Porque blindex não é o nome do vidro, também não é o nome do modelo de porta e janela. Blindex é na verdade o nome de uma marca, é uma empresa que fabrica vidros temperados e acabou nomeando esses vidros de blindex. Mas a maneira correta de se referir a esse tipo de portas e janelas é simplesmente de vidro temperado. Gostaria de reforçar que esse vídeo aqui não é uma competição entre os dois tipos de portas e janelas, é apenas um comparativo entre eles, tá? Tanto as esquadrias quanto as portas e janelas de vidro temperados têm as suas vantagens e desvantagens e têm o seu uso específico para cada local e de acordo com o orçamento de cada pessoa, tá bom? Então o intuito aqui é só apresentar a diferença entre eles. E segunda coisa, aqui na J3 Esquadrias, nós não trabalhamos com essas portas e janelas só de vidro temperado. Então, eu vou explicar de uma maneira um pouco superficial sobre o sistema, e se você é vidraceiro, serralheiro e tem mais experiência nessa área, pode deixar aqui os comentários, né, falando alguns complementos, corrigindo a gente também, e a sua contribuição vai ser muito útil, pode ter certeza disso. Eu vou jogar a minha imagem para o lado e vou deixar aqui os tópicos com as principais características dessas estruturas e depois eu vou mostrar na prática a diferença entre elas, tá? Então, o que nós trabalhamos aqui na nossa empresa são as esquadrias de alumínio, portas e janelas em esquadrias de alumínio. Então, vamos lá. Esquadrias de alumínio, o que seria? São as portas e janelas que possuem o vidro encaixilhado. E o que seria isso? Elas possuem o vidro encaixado em uma moldura e por isso elas oferecem uma maior segurança e proteção para o vidro, justamente por estarem aí com todas as quinas protegidas pela estrutura de alumínio. Segundo ponto, nas esquadrias de alumínio nós utilizamos vidros em linha suprema, né? De 4 a 6 milímetros e em linha Gold de 8 até 10 milímetros. E sim, nós estamos falando de vidros temperados. São os vidros temperados que estão nessa proteção, nessa moldura, nesse caixilho, igual essa porta que está aqui atrás, tá bom? E o terceiro ponto é que as estruturas auxiliares, que seriam as roldanas, fecho-concha, fechadura, puxador, todas essas estruturas que fazem parte das portas e janelas, elas são encaixadas e instaladas na estrutura de alumínio. Com relação a valores, as esquadrias de alumínio tendem a ter um valor mais elevado, até por ter todas as estruturas específicas, né, dessas linhas, e oferecem também uma maior variedade de produtos. Nós temos não só produtos com vidro, mas temos venezianas, temos lambril, temos uma infinidade aí de produtos que podem ser criados de diversos modelos aí de portas e janelas. Falando dos vidros temperados, os modelos de porta e janela só de vidro temperado, eles possuem o vidro como a estrutura principal. E esse vidro, ele não está encaixado em nenhuma estrutura de alumínio. É o próprio vidro que faz a estrutura da porta. É claro que ela tem uns acabamentos de alumínio bem sutis, mas a estrutura em si é o vidro temperado solto. Com relação ao tamanho do vidro, justamente por ele não estar protegido, normalmente utiliza-se de 8 a 10 milímetros. E as estruturas que eu chamei de auxiliares, que seriam a fechadura, as dobradiças, os puxadores, nesse modelo de porta e janela, eles são encaixados diretamente no vidro também, justamente por não ter essa estrutura no entorno. Os acessórios eles são encaixados direto no vidro com cortes específicos do vidro que vem direto da vidraçaria. Esse tipo de porta e janela tem uma
quantidade de produtos um pouco menor, porque ele se restringe apenas a peças de vidro e com relação ao valor tendem a ser mais em conta do que as esquadrias de alumínio. Então, começando pelas esquadrias de alumínio, basicamente nós temos o vidro encaixilhado na estrutura do alumínio. Significa que o vidro está encaixado dentro dessa moldura do alumínio que está por todas as folhas da porta. Então, cada vidro em uma moldura diferente, compondo assim a porta como um todo. E aí nós temos as estruturas de vedação, as borrachas de vedação, as espumas de vedação e os sistemas inferiores de roldanas com os guias deslizantes e o trilho próprio para cada tipo de roldana. Além disso, a fechadura, o puxador também ficam na parte de alumínio e não diretamente no próprio vidro. Internamente do alumínio nós temos as estruturas de vedação, mais uma vez, as fitas de vedação e o sistema de fecho concha ou qualquer outro tipo de sistema de abertura também fica localizado no perfil. Então, visualmente, isso é uma esquadria de alumínio. Com relação ao vidro, este vidro também é temperado. É um vidro incolor de 6 milímetros temperado, que está encaixilhado aqui nessa estrutura, como eu disse anteriormente. Então, essa é basicamente a estrutura de uma porta ou janela de alumínio, esquadria de alumínio, né? Com todas as suas estruturas e tudo que compõe. Então, sim, mesmo ela sendo uma esquadria de alumínio, ela possui um vidro temperado instalado nela. E a mesma estrutura ela se aplica também para as janelas. Então, elas têm um sistema de vedação, de trilho, de fecho concha próprios e o vidro também pode ser temperado e estruturado na moldura de alumínio dentro do caixilho de alumínio. As esquadrias de alumínio também nos possibilitam ter portas e janelas de outro modelo, como por exemplo essa janela veneziana com uma folha inteira de alumínio, essa porta-balcão também com folhas inteiras de alumínio, tudo estruturado na mesma moldura. Essa é uma grande vantagem aí das esquadrias de alumínio, as diferentes composições que nós conseguimos fazer. Diferente das portas e janelas de vidro temperado, que são só de vidro, aqui nós conseguimos encaixilhar, por exemplo, uma tela mosquiteira, que fica na mesma posição onde seria o vidro, mas nós temos a tela, nós conseguimos colocar venezianas, conseguimos colocar lambril também. As portas e janelas de vidro temperado são basicamente as folhas inteiras de vidro. Então, a estrutura principal que compõe essas portas e janelas é o próprio vidro. E as estruturas auxiliares da porta estão diretamente neste vidro. Por exemplo, a fechadura, ela é instalada diretamente no vidro com um corte específico feito lá na vidraçaria. Os puxadores e demais acessórios também são encaixados diretamente no vidro. Esse vidro não está em uma moldura, ele é simplesmente o vidro temperado solto que se movimenta conforme a abertura da porta ou da janela. Ela possui sim um sistema de trilho e um sistema superior próprio, mas que vai também diretamente condicionado a essa movimentação desse vidro, assim como todos os encaixes, as fitas e a estrutura como um todo. Isso se aplica tanto para portas de correr, quanto para janelas, portas de giro e janelas para banheiro, mas, como o próprio nome já diz, portas e janelas de vidro temperado são apenas de vidro. Eu não consigo fazer outros modelos, pois o vidro é a minha estrutura principal neste modelo de porta e janela. Bom, espero ter ajudado de alguma forma. Se você está construindo ou reformando, faça os orçamentos tanto de esquadrias de alumínio quanto de projetos com vidro temperado. Converse com a empresa que você está orçando, entenda aí as vantagens e desvantagens de cada um deles
e faça a partir disso a melhor opção para você e para a sua casa. Muito obrigada e até o próximo vídeo.